Existe racismo no Brasil? Racismo estrutural é real ou apenas uma narrativa que criaram? Preto, preta, negro, negra, afrodescendente. Existe uma forma correta da gente chamar os nossos irmãos? Hoje, o encontro é para aprender, para despertar reflexões, talvez até para quebrar alguns preconceitos e esclarecer um assunto que é muito sério e que é, muitas vezes, sofridamente vivido por muitos dos nossos irmãos. Roda a vinheta, que o assunto hoje é sério. Nem sempre é fácil discutir. Eu acho que não é uma situação permanente, digamos assim. Essa pergunta é provocativa. Outra pessoa também está, ou até como nós estamos. Hoje o nosso lugar de encontro é a altura da proposta desse projeto, que através de uma conversa sobre o assunto sério e de novos pensamentos orientados pelo Espírito Santo, possamos mais uma vez nos encontrar com nosso Deus. Sempre num lugar seguro e cheio de paz, que é o coração de Maria, e que, ouvindo os nossos convidados, possamos também nos encontrar com os nossos irmãos. E para a bancada virtual de hoje, que é formada por uma turma muito especial e muito querida, vou chamar primeiro ele, que é vocacionado da nossa comunidade, que é músico, que é comunicador e que caminha na comunidade mesmo antes de ter vontade própria. Bem-vindo, né? Antes de ter vontade própria, era melhor que... Bom dia a todos aí. Sou vocacionado, sou músico e comunicador. Não sou tão bom como músico e comunicador, mas estou aí, né? Mas o importante é que, como vocacionado, você seja bom, né? Então, tá ótimo. Tá ótimo. Boa, né? Bom, hoje também a gente convidou ela, que é uma queridíssima dessa comunidade, uma mulher que tem opinião, cheia de atitude e vivência. Bem-vinda, Thaís. Ai, que lindo! Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui mesmo com vocês. Vocês são muito queridos do meu coração sempre. Ótimo, muito bom. E para fechar a bancada de hoje, a gente chama ele, que tem contribuído muito em nossas conversas, sempre enriquecendo o nosso debate, sempre com muito embasamento. É nóis, Baldo. Bom dia, tudo bem? Olá, pessoal. Eu queria dizer que esse momento ele não é uma coisa só, uma luta só dos nossos irmãos negros, né? A nossa sociedade tem um problema, né? E esse problema é de todos nós. É por isso que eu estou aqui hoje, né? Porque isso é um problema de todos nós, né? Feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Exatamente, muito bom, muito bom. Bom, sabendo que racismo, por definição, é um conjunto de regras, teorias, doutrinas, ou até mesmo um sistema que estabelece hierarquia entre raças. Vocês acham que existe na sociedade que a gente vive hoje racismo? Tata, você entende que existe racismo no Brasil hoje? Sim, com certeza, na verdade. Porque o que eu penso é que o racismo ele faz parte, o racismo estrutural, né? Ele faz parte de uma estrutura. O Brasil foi estruturado a partir de um viés racista, né? Por conta da história do nosso país, né? Um país colonizado, um país que escravizou durante muitos, muitos anos. Então, até hoje a gente tem resquício desse tempo sombrio, né? Então, é por isso que o racismo ainda se faz presente, e de várias esferas, né? Isso que eu acho que é interessante a gente debater também, é que o racismo ele não é só quando uma pessoa preta é agredida na rua. Existem outras formas de racismo, existem outros jeitos de discriminação. E óbvio que existem essas mais escancaradas, né? Mas existem atitudes muito sutis, né? Que você percebe durante o seu dia a dia, que é difícil até você nomear isso. Por exemplo, quando eu estou dentro de uma loja de roupa, e aí alguém que está dentro da loja pergunta para mim, você sabe qual que é o preço dessa roupa? O que acontece? Essa pessoa, ela olha para a minha estética
E na cabeça dela, ela já acha que eu estou ali trabalhando, né? Que eu não estou ali para consumir como ela. Então, isso é muito, muito sutil, assim, porque fala, nossa, a pessoa só perguntou o preço de uma roupa. Não, é porque a minha estética na rua remete essa pessoa a essa profissão. Não que seja uma profissão indigna, não é isso. Eu acho que isso é interessante dizer também, né? Quando a gente fala que a maioria das pessoas pretas são trabalhadoras domésticas, ou são porteiros, ou, enfim. Isso, a gente não fala da indignidade dessas profissões, muito pelo contrário, mas a gente pensa sobre essas profissões de servidão que sempre, majoritariamente, né, são essas pessoas pretas que exercem. E por conta disso também são... ai, me perdi. Mas que por conta disso também são desvalorizadas, né? São profissões que não... Essa questão da hierarquização, né, da definição do racismo, de colocar pela cor da pele da pessoa, ou até pela origem, né, da pessoa, como ela sendo uma pessoa inferiorizada, ou ela só pode estar ali servindo. É mais ou menos isso que você está querendo dizer, né, nessa situação. Você concorda, né, com esse ponto da Tata? Existe racismo mesmo? Você percebe essa realidade na sua vida? Concordo. Não, concordo 101% do que a Tata falou. Além do mais, quando ela fala que o Brasil já vem com essa, desde o começo, né? Tipo, na escravidão, isso que é um dos episódios mais tristes que tem no nosso país. E no que ela falou também, o racismo não é só você chegar numa pessoa preta e falar macaco, seu preto, seu imundo. Tem esse exemplo do que a Tata falou da loja. Por exemplo, vou puxar tá eu numa entrevista de emprego e tá o Baldo comigo. Às vezes a pessoa vai passar porque acha que isso é branco, tem uma qualificação a mais porque eu sou preto, sabe? Então, eu acho que no Brasil eu consigo enxergar mais nessa questão. Tem também, agora recente, o jogador do Corinthians que foi afastado porque ele ofendeu a mãe de um colega no jogo porque ela era preta. Não foi no oculto, mas tipo, ele falou mesmo. O racismo é real, existe. Tanto que a gente vê vídeos direto rolando na internet sobre esse assunto, sobre a pessoa acusando, falando um monte de besteira. Mas eu também sou do time que, tipo assim, que nem tudo é racismo. Por exemplo, se uma pessoa fala assim, ô negão, vamos lá comigo lá em casa comer um churrasco, eu não vou me ofender. Agora, o jeito que fala, entendeu? Oh, você é um negro, você não sei... Aí você está diminuindo a pessoa. Então, respondendo a pergunta, tem sim. Então, até respondendo uma das perguntas da abertura, né? Preto, negro, preta, negra, não existe uma forma certa, né? É mais o jeito. Eu conversei um pouco com a Tata antes da gravação sobre isso, né? É muito o jeito que a gente coloca na entonação, o jeito da situação que você está chamando, que daí caracteriza o racismo ou não, e não simplesmente a palavra, né? A palavra em si, ela não é ofensora, né? Ofensiva, melhor dizendo. Baldo, como homem branco, você entende que nossa sociedade é racista? Eu entendo sim. Eu acho que, assim, eu vejo em muitas pessoas que têm relutância nesse tema, que elas ficam se apegando em detalhezinhos e situações. Acho que toda luta, e até por razões naturais, ela acaba, às vezes, também gerando alguns tipos de exagero, né? Tem coisas, às vezes, que não é necessariamente racismo ou preconceito e acaba sendo taxado como tal. E as pessoas que muitas vezes têm resistência a isso, elas se apegam a alguns detalhezinhos para começar a diminuir a luta como um todo, né? Fato. Dê o nome que você quiser. Se você não quiser chamar de racismo, pode chamar de outra coisa. Nós temos um problema na sociedade. E para mim esse que é o ponto, independente do nome que você tem ou não. Quando você cria formas de agressão, sejam elas verbais ou sejam físicas, como tantas vezes a gente vê, nós temos um problema na sociedade. Quando nós vemos pessoas, de alguma forma, sendo prejudicadas ou excluídas de alguma forma
de algum tipo, né, de oportunidade por causa da sua cor de pele, nós temos um problema na sociedade. Chame isso de racismo ou de outra coisa, chame do que quiser. Há um problema na sociedade. Então, como eu chamo isso de racismo também, como muitos chamam também, eu digo, sim, há racismo no Brasil. Se quiser chamar de outra coisa, chame de outra coisa. Para mim, o ponto central nem é a terminologia em si. Há, sim, um problema no Brasil que se refere especificamente a pessoas que têm a cor negra, e nós precisamos, como sociedade, tratar esse assunto. Chame-o do que quiser. Tá mudo no Everton. Depois edita. E você acha que isso é estrutural ou isso é situacional? Tipo, isso está bem enraizado na estrutura societária que a gente vive ou não? Acontece porque uma pessoa é racista, uma pessoa entende que é inferior por conta da cor da pele. Como que você vê isso? Estrutural ou situacional? Olha, Everton, eu vejo como estrutural, sim. Mas essa questão do racismo estrutural é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de enxergar. Acho que aqui um desafio para todos nós, né, como sociedade, é tentar deixar mais claro, inclusive, o que é essa história de racismo estrutural. Porque ele é muito sutil. Né? Ele é difícil de ser percebido. É diferente daquela situação em que a pessoa vai lá e ofende a outra. Né? Claramente com palavras até baixas, muitas vezes. Ali está claro que é racismo. Né? Mas quando a pessoa... Vamos pegar o conceito. Né? O que era, a gente falou no começo aí que era racismo, com termos conceituais, né? Conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças, certo? Isso, conceitualmente, é racismo. Quando você tem uma estrutura na sociedade que perpetua essa situação de hierarquia, você tem uma estrutura que é racista. Então, veja bem, cada sociedade ela tem um conjunto de valores e estruturas que leva as pessoas a ter valores e pensamentos. Tipicamente, o brasileiro tem uma forma de pensar diferente do alemão, né? Diferente do dinamarquês, do americano, do japonês. O japonês é bem claro, ele tem uma cultura japonesa muito clara. Da onde vem isso? É claro que você vai ter exceções, mas você tem uma estrutura social que vai levando as pessoas a valorizarem algumas coisas, a agirem conforme alguma coisa. Quando você começa a ter uma estrutura numa sociedade que vai perpetuando a crença de que uma pessoa, por ser afrodescendente, ela deveria estar numa situação de serviço, como disse a Tata, nós temos um problema. Aqui que está o racismo estrutural. Ele é sutil, ele às vezes é uma ofensa não tão velada, muitas vezes é uma coisa, muitas vezes que as pessoas não identificam como ofensa, como algo grave, mas ela é grave sim, porque ela revela uma forma de pensar que mostra que a gente ainda pensa que aquelas pessoas deveriam estar onde elas estavam antes, sem ascensão social. Então, para mim, existe sim racismo estrutural, que faz com que as pessoas, sem perceber, achem estranho quando entram num avião e vejam na primeira classe um negro. Quando entram numa empresa e vejam que o executivo é negro. Quando entram num restaurante caro e vejam que ali está um negro, sim, e ele não está servindo, ele está jantando. Né? Ou quando ele entra no seu carro, né, importado, caro, e ele não é o motorista, ele é o dono daquele carro. Então, essa forma de pensar, ela vem de uma estrutura social que perpetua e me leva a achar que tem algo errado naquela situação, e não tem. Isso deveria ser natural para nós. E essa perpetuação, né, que você traz é muito pela educação dos filhos, né? Você percebe muita gente educando filhos, muitas vezes separando do convívio das pessoas. Então, isso e é o que você falou, é velado, né? É discreto, não fica tão evidente quanto um xingamento, e isso vai enraizando na sociedade, né? Na estrutura da sociedade. O mais sutil, o que é mais sutil é que a pessoa não acha que é uma ofensa, ela perpetua aquilo, ela justifica o que ela está fazendo, então ela não acha que ela está cometendo algo grave, algum problema. Como eu falei, ela até justifica aquilo que ela está falando, né? E como você falou, ela vai perpetuando aquilo de alguma forma é ensinado para os seus filhos, né? E isso vai sendo levado de geração em geração. E é o que a Tata falou. Então nós temos uma herança, né, que se perpetua na nossa sociedade de uma forma não velada. É verdade, hoje em dia não existe talvez aquela violência da chibata, né?
mas nem por isso muitas vezes ela é menos dolorida, porque há ofensas graves de situações que machucam muito as pessoas. Certo. E você, Tata, concorda com o que o Baldo falou? É estrutural mesmo? Sim, concordo, com certeza. O que eu estava pensando aqui enquanto eu ouvi o Baldo, que a pergunta, né, falava sobre essa questão do termo, da terminologia, como que é o correto chamar, que nesse lugar realmente do preto e do negro, não existe muita diferenciação, né? Igual o Nan falou, depende muito de como que você se refere, qual que é a conotação que você dá. Mas, em contrapartida, existem outros termos, outras palavras, né, que fazem parte, né, dessa herança que o Baldo estava falando, dessa herança da escravidão. Uma muito curiosa, inclusive, é criado mudo. Porque o criado mudo, né, que é aquela cabeceira, antes, no tempo da escravidão, o criado mudo era um criado, era um escravizado que ficava dentro da casa grande, mudo. Então ele ficava ali como cabide mesmo, né? Então por isso que até hoje a gente escuta isso de um criado mudo. Quem é esse criado mudo? Era um escravizado que ficava dentro da casa grande servindo de cabide. E outras palavras também, né? Denegrir. Denegrir também é uma coisa que as pessoas falam muito. É porque é sempre esse pensamento de que aquilo que pertence, aquilo que vai ser negro, ou aquilo que. O mercado negro também, por exemplo, são sempre coisas ruins. Né? Então, o mercado negro é um mercado ilegal, por exemplo. Né? Então, a gente pode substituir mercado negro por mercado ilegal. A gente pode substituir denegrir por difamação, por exemplo. A gente pode substituir criado mudo por cabeceira, cômoda, sei lá. Mas é que isso faz parte... Oi. Uma pergunta, assim, você acha que isso é necessário substituir as palavras? Por exemplo, denegrir. É uma palavra muito corriqueira, né? Entre a gente quando fala assim, tá querendo manchar a imagem, né? É bem nesse sentido que a gente traz. Você acha que é necessário substituir a palavra que hoje não tem nenhum sentido preconceituoso? Pelo menos eu entendo, no meu entendimento, as pessoas não têm essa intenção de querer dizer que você está tornando a pessoa negra, né? Não nesse sentido em relação à raça, à cor de pele. Você acha que, mesmo assim, tem essa necessidade de substituir, de se adaptar, de se reeducar? Sim, porque é uma conotação pejorativa. Embora denegrir, é porque é a palavra, né? A etimologia da palavra que traz esse conceito de que denegrir é tornar negro. E no nosso entendimento, quando a gente fala que alguém está denegrindo a sua imagem, está querendo dizer que ela não está te favorecendo, né? Então, na verdade, não é um reforço positivo, né? E é o que o Baldo, acho que foi o Wellington que falou, né? Sobre a questão da educação. Eu trabalho com criança hoje, então eu percebo quanto é valoroso o peso das palavras, né? Principalmente para as crianças. Então, eu acho que existem sim algumas coisas que a gente precisa substituir. Outra, por exemplo, que eu acho muito curioso, é a diferença de escravos para escravizados. Porque quando você vai fazer menção a esse povo, né, que foi escravizado sequestrado de África e que veio para o Brasil, eles vieram numa condição de escravizados. Só que quando você chama essas pessoas de escravos, parece que, de alguma forma, elas já nasceram nessa condição de escravos. E, na verdade, não. Elas foram escravizadas, né? Elas foram sequestradas do seu lugar de origem. Então, isso também dá responsabilidade para quem fez, para quem, de fato, escravizou essas pessoas, né? Porque elas, mais uma vez, elas não eram escravas aonde elas estavam, e também quando elas chegaram no Brasil, elas só perpetuaram nessa posição porque existia outra pessoa ali reforçando esse lugar dessas pessoas pretas, né? Então existe uma diferença muito grande de fazer uma menção aos escravos ou aos escravizados. E aí isso é interessante, porque quando a gente fala escravizado, a gente responsabiliza aquele que escravizou, né? Você acha que isso
é relevante, Baldo? Você concorda com a Tata nesse sentido, de ter necessidade de ressignificar as palavras através da etimologia mesmo da palavra, como ela trouxe? Eu acho que pode ser feito. Eu não sou contra. Acho que precisa ser avaliado. O ponto que eu trago aqui, talvez, para a gente refletir, eu acho que a gente precisa pensar o que isso está trazendo, né? Qual é a contribuição. Eu confesso que precisa talvez refletir um pouco melhor para entender se isso realmente... Qual a relevância disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses são alguns pontos, muitas vezes, que aquelas pessoas que têm resistência, muitas vezes, ao tema do racismo, pegam muitas vezes, né? Então, qual é o meu receio? Então, eu não discordo da Tata. Eu concordo que algumas coisas têm realmente, talvez, na origem, uma força, talvez um significado que é racista, né? E concordo com ela que talvez pela força das palavras, inclusive na questão da educação das crianças, ele pode, de uma maneira sutil, estar fazendo aquela perpetuação que a gente falou do racismo estrutural, né? E é isso que esse é o valor de talvez ressignificar algumas coisas que eu entendo do que ela está falando. O ponto, só para refletir, é que muitas pessoas têm resistência, elas pegam isso e falam assim, tá vendo, isso é bobeira, né? E eu acho realmente que há outras coisas mais relevantes para serem tratadas no tema, minha opinião, tá? Mas eu entendo o que ela está falando, acho que tem seu valor mesmo, acho que não é desprezível, não. Eu acho que a gente precisa pensar como sociedade, mas talvez a forma de apresentar isso e talvez a escala que a gente traz desse assunto talvez ser repensada, porque talvez haja assuntos mais urgentes. Minha opinião, tá? Então eu estou concordando com a Tata, eu acho que ela tem razão no que ela está falando, mas eu confesso que esse é um ponto que as pessoas pegam, e elas têm muita dificuldade de entender, essa questão, porque muitas pessoas não veem isso como uma forma de racismo. E como eu falei, ela é sutil, e de tão sutil muitas vezes, sabe qual é o meu medo? É que isso às vezes cria aquela coisa que espalha sujeira, entre aspas, né? E acaba muitas vezes fazendo com que você tire o foco de problemas mais graves que nós temos. E nós temos problemas muito graves na sociedade. Essa é a minha opinião. É a história de escolher as brigas que quer comprar, né? Talvez. Tipo, é o tipo de... colocar uma ordem nas coisas e falar assim, isso aqui, beleza, existe, mas vou tentar focar no que está sendo mais grave, porque eu acho que eu entendi o ponto que o Baldo está trazendo. Tem aberrações acontecendo na nossa sociedade, né? Diria que essa questão da terminologia, do significado das palavras, seria quase que como um mundo perfeito que a gente também não tivesse, mas tem coisas muito mais graves, como pessoas perdendo emprego, pessoas sendo discriminadas e apanhando nas ruas, sendo mortas nas ruas por conta da cor da pele. E aí a questão da terminologia, da etimologia, acaba perdendo um pouco da sua relevância, digamos assim. Acho que é mais ou menos mas vamos lembrar que o problema existe. E como a gente falou, através da sutileza, ele acaba gerando uma estrutura, a gente falou de racismo estrutural, que perpetua aquela situação de racismo. E então, acho que é importantíssimo. Ele não é irrelevante. É importantíssimo isso, né? Mas é a ordem das brigas, talvez, né? Porque hoje tem coisas... Tem vidas sendo perdidas, né? E é isso que a gente se preocupa bastante. Não, você pediu a palavra? Então, eu queria falar, eu trabalho mais nessa linha do Baldo, que acho que tem pessoas perdendo emprego, tem pessoas morrendo, mas é importante, eu também concordo com o que a Tata falou, é importante porque, que nem ela falou do mercado negro, tá ligando a uma coisa ruim, magia negra, sempre alguma coisa ruim, mas acho que, tem pessoas sendo assassinadas, a gente viu recentemente, tem pessoas perdendo emprego, eu acho que Renan, trabalharia combater desta forma. Um ponto que eu gosto de falar também, que pela delicadeza do assunto, quando a gente fala que se altera mais, o que a gente não pode é combater esse preconceito com outro preconceito. Porque eu vi que, tem que jogar, fogo cistas, que não sei o quê. Não, calma. Ensina a pessoa, fala que tá errado.
que nem, por exemplo, recentemente eu vi uma coisa, tipo, vamos supor, essa palavra que a Tata falou do criado mudo. A pessoa que falou, muitas vezes não sabia dessa história e falou. Aí a pessoa que sabe já vai falar, não, porque você é racista, não sei o quê. Calma, ensina a pessoa não sabe. E aí essa pessoa já vai crescer com esse ódio, entendeu? Eu prefiro assim, não, isso criado mudo é o seguinte. Eu não sabia, fiquei sabendo agora, juro por Deus. Criado mudo era um escravo, que não sei o quê. Não já chegar a ferro e fogo falando com a pessoa, você é racista, que não sei o quê. Calma, a pessoa não sabia, nem. Entendeu? Acho que tem esse certo cuidado também. De ter caridade, né? Com todos, independente de qualquer, por mais que esteja corrigindo, por mais que esteja numa luta contra um problema que é real, mesmo assim manter a caridade, né, a solidariedade. É muito bom esse ponto que o Nan trouxe. Acho que o Nan travou. Destravou. Nan, queria trazer uma pergunta começando por você. Essa herança da escravidão que a gente vive, que é real, que é fato, que é histórico, você acha que ela precisa ser reparada através de sistemas de cotas, programas de recrutamento direcionados para pessoas pretas, esse tipo de política e de tentativa de reparação é necessário no seu ponto de vista ou não? As pessoas deveriam concorrer às vagas, a vestibulares por suas competências e não pela cor da pele. Qual que é o seu pensamento sobre isso? Eu não sei com o que eu estava conversando sobre cotas, já um tema polêmico, né? Renan, você acha que ter cotas? Não, eu não acho. Mas nessa sociedade que já tem esse lado racista, precisa. Porque dificilmente a gente vê negros advogados. Eu conheço só a Paola, uma amiga minha, só conheço só a Paola, que é advogada, negros médicos, negros... todo mundo tem a sua capacidade, todo mundo, depende de ser preto, preto, branco, japonês. Eu acho que isso já é meio que... o cara precisa de uma cota para entrar numa faculdade? Não, mano, o cara é inteligente como qualquer um. Mas também precisa, porque a gente já vive nesse meio racista, estrutural, né? Entendi. E você, Tata, concorda com o Nan? Não deveria, mas hoje precisa? Eu acho que deveria e precisa. Mas acho também que não é de um jeito, não tem sido, né? Hoje em dia, quando a gente vê a política de cota, não é tão interessante quanto deveria ser. Mas acredito que é necessário, sim. Acho que pertence a uma das formas de uma reparação histórica com essas pessoas que não acessaram a universidade. E eu acho que isso é um exercício muito fácil até de fazer, assim, quando a gente entra numa sala de aula, na faculdade ou em qualquer outro espaço, tentar observar essa ausência mesmo de pessoas pretas, né? Na minha sala não tinha pessoas negras e acho que isso é muito interessante. Mas é óbvio que cota racial ou qualquer outra cota, ou cota social, enfim, não é o modelo ideal, né? Ninguém quer cota, até porque você fica numa situação parece que de desmerecimento, né? Às vezes os cotistas, muitas vezes, falam sobre isso, né? Que sentem envergonhados porque, tipo, acham que uma pessoa preta só está lá porque entrou pelo sistema de cotas, e quando, na verdade, até para usufruir dessa cota, você precisa ter um nível lá, né? Você precisa atingir uma nota, enfim, não é tão simples e nem tão fácil assim. E aí eu acho que isso também vem de encontro com uma coisa que o Baldo falou no começo, é que quando a gente pensa
em cota, é muito comum, né, você ouvir uma pessoa falar que a pessoa negra está na faculdade porque pela cota, então, teoricamente, pegou a vaga de outra pessoa. Não pegou a vaga de ninguém, pegou a vaga que é dele mesmo. A gente precisa parar com essa ideia também, né, de que um negro só está ali porque ele está pela cota, e não é verdade. Então, acho que respondendo, eu concordo, acho que precisa, só que acho também que as coisas precisariam ser de uma outra forma. Melhor executada mesmo, até porque existe bastante fraude, né, entre a cota racial, que isso eu acho que é uma coisa interessante de dizer que, por exemplo, aqui no Brasil, o tom da pele determina muita coisa. Então, o Renan, ele é um homem preto retinto, de pele escura. Então, isso coloca o Renan numa outra vulnerabilidade do que eu, por exemplo, que sou uma mulher negra de pele clara, né? Isso, aqui no Brasil, isso existe muito, né? Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, né? Que é mais enfim, pela origem, né? Exatamente. Pela descendência da pessoa. Exatamente. Aqui não. Aqui é muito mais pela carga de melanina que você carrega na sua pele, né? Então, um homem Pela preto... aparência, né? Isso, exatamente. Isso não significa que as pessoas pretas de pele clara não sofram racismo, mas é diferente, né? Tipo, É um peso diferente, né? É um São peso situações totalmente diferentes. diferente. Aceitação nos lugares diferentes, né? Sim, exatamente. E, Baldo, você acha que é necessário o sistema de cotas, o recrutamento direcionado, ou isso acaba deixando desleal, desigual? Olha, Wellington, eu acho assunto complexo, tá? Acho assunto bem complexo. Eu confesso até que eu mesmo eu vou ao longo do tempo também refletindo e tentando entender melhor como me posicionar. Já fui radicalmente contra o sistema de cotas. Hoje eu não sou. Eu me convenci, por exemplo, de que talvez seja necessário, mas eu confesso que eu não gosto como solução, porque eu não vejo como solução. Essa é a questão. Eu costumo dividir a questão em dois problemas diferentes, né? Eu concordo com a análise que leva à situação, como a Tata falou, né? Você entra numa sala de aula de universidade e você vê quantos negros? Às vezes nenhum, né? Isso é um problema. Isso mostra que no ambiente de trabalho, né? Ambiente de trabalho, né? E de novo, né? Como a gente às vezes se espanta, e não deveria se espantar, quando você vê muitas vezes um gerente negro numa empresa, né, um diretor negro numa empresa. Não deveríamos nos espantar, deveria ser algo normal, já que os negros têm um percentual altíssimo na nossa sociedade. Então nós temos um problema. Que o problema, para mim, ele tem uma origem social em que a maior parte dos negros, por razões históricas, estão hoje, muitas vezes, nas periferias, com condições inferiores. Eles não têm condições de competir em igualdade com as pessoas que moram nos bairros mais abastados. E aí eles acabam sendo relegados de novo. Voltamos para o estrutural, né? Uma estrutura que vai perpetuando que aquela pessoa está naquela situação mais pobre e vai continuar naquela situação mais pobre, né? Como é que você muda isso? Para mim, não é com cotas. Para mim, é investir em educação, é investir em situação, em criar estrutura para aquelas pessoas. E aí, para mim, você tem que fazer para todos. Seja ele, aquela pessoa mais pobre, negra ou branca. E você atingir todos. Porque me incomoda muito você criar uma política de luta contra a desigualdade, criando desigualdades. Desigualdade não é uma boa expressão. Não gostei do que eu falei agora, mas... divisão uma forma seria, né? de divisão ou diferenciação, tá? Me incomoda. Quer dizer que está errado fazer cota? Não quer dizer que está totalmente errado. Eu estou fazendo isso só para a gente refletir, que eu acho que nós não vamos resolver nada. Sabe por quê? A gente acaba... A Tata tem razão. Quem está na política de cotas está selecionado. Não é uma pessoa qualquer que foi só beneficiada. Ela passou no vestibular, ela está bem colocada numa prova. Só que você está beneficiando uma quantidade mínima de pessoas que estão em fragilidade. Tem uma gama, tem uma massa de pessoas em situação frágil na sociedade, muitas delas negros, que não vão ter qualquer tipo de auxílio. Então, para mim, a solução é você investir efetivamente em saúde, educação, em políticas públicas
levem isso a todas as pessoas e deem a elas condições de competir, se não em igualdade, pelo menos com menos desigualdade. Agora, enquanto a gente não chega lá, poderíamos ter um sistema de cotas provisório para poder levar... Porque, imagina só, se eu tenho um plano nacional, daqui a 20 anos, ter uma educação melhor e mais justa, tá, e esse pessoal que hoje está na escola, o que eu vou fazer com eles? Talvez a cota seja uma boa solução para agora. Me incomoda muito ter uma política de cotas que você estabelece e não tem prazo para terminar. Quando é que vai terminar a política de cotas? Quando acabar a reparação. E quando vai acabar? Qual é o tamanho da dívida? A gente nem sabe o tamanho dessa dívida, sabe? Para mim, essa dívida é impagável, porque o que nós fizemos no ano passado como sociedade foi cruel, desumano, né? É uma dívida, na minha opinião, impagável. Então, nós não vamos pagar nunca isso. Eu aceitaria, sinceramente, uma política de cotas, vamos estabelecer 10 anos, 20 anos, sabe? Com prazo para terminar, e para restabelecer depois, teremos que voltar como sociedade e rediscutir se nós ainda queremos esse tipo de coisa. Mas para mim, a solução do problema, para mim, não é cotas. Então eu não sou contra, como eu já fui, tá? Não sou contra, como eu já fui. Mudei minha opinião. Acho que traz benefícios. Quero deixar claro isso hoje. Sabe por quê? E é bom também falar isso. O fato de hoje termos pessoas beneficiadas pelas cotas e que estão exercendo funções em cargos de gerência, como analistas de sistemas, atuando em grandes empresas, vai ajudando a sociedade a se acostumar a ter pessoas de origem negra no seu meio, e isso vai lutando contra o racismo estrutural. Então traz benefícios. É bom ter isso no meio de nós. E que bom que nós temos isso no meio de nós. Só acho que a gente não vai resolver o problema com cotas. Se me permite... Eu só queria... Fala, Tato, pode falar. Não, que eu concordo também, que é exatamente quando eu penso que a cota não é tão eficiente hoje em dia, é justamente por conta disso, Baldo, porque a gente precisa entender que a gente precisa avançar, né? E precisa ser um sistema melhor, obviamente, né? Porque qual que é a ideia? Sim, a pessoa entrou na universidade pela cota, fez faculdade, se formou, enfim. E aí depois, quando ela sai, né, é uma mudança de paradigma realmente, né, da sociedade. Então, eu concordo com isso. Acho que a gente precisa avançar naquilo que é a cota racial no Brasil, e acho que é super necessário agora, no momento. Porque a ideia é com que outras pessoas não precisem realmente de cota, né? Eu acho que esse é o caminho, esse é o avanço. Não precisar um dia. Por enquanto, eu acho que a gente ainda precisa. Se me permite a analogia, enquanto o Baldo falava com a sua reflexão, é como se fosse um tratamento, né, onde a gente precisa entrar com alguns antibióticos e alguns anti-inflamatórios. O antibiótico vai tratar a origem, muitas vezes, daquela doença, e o anti-inflamatório vai combater um sintoma. A cota seria quase que para combater um sintoma dessa doença que a gente vive, né? Que é o racismo, mas precisa atuar na causa da origem daquela doença. E, enquanto isso, não dá para deixar a pessoa queimando em febre, né? Precisa dar um antitérmico para a pessoa, muitas vezes. Então, acho que seria mais ou menos isso, fazendo uma analogia, simplificando o que vocês falaram, certo? Exatamente. É o que a gente falava sobre essa questão da educação, né? Que, mais uma vez, né? Acho que por conta de eu estar muito perto das crianças na educação infantil, eu concordo muito com isso, que a gente muda o nosso estado através da educação e da educação das crianças, da educação dos adolescentes, dos jovens, dos adultos também, mas principalmente dessas pessoas que pela idade, né, pela idade da juventude, tem essa ânsia de uma mudança de mundo, assim, né? Gosta de debater, de conversar e de aprender, não são cringes, né? Cringe, como eu. Mas eu acredito muito nisso. E que é a partir da educação, com certeza, assim.
do debate mesmo, do debate nesse lugar afetuoso, obviamente, e carinhoso também, né? De pessoas que querem aprender, que querem contribuir. Então, acredito muito que a partir da educação a gente consegue, vamos conseguir. Acho que a ideia é essa, né? Não parar de lutar para isso, para conseguir que as pessoas vejam também as outras diferenças, não só diferenças raciais, mas tantas outras, com muita naturalidade. Eu acho que esse é o caminho. Essas outras são temas para outros lugares de encontro. Outros lugares de encontro. Outros programas. Agora, para a gente já ir se encaminhando para o final, aproveitar você, Tata, que já está falando. Basta não ser racista? Ou é preciso fazer mais? É preciso ser, como dizem, antirracista? Por quê? O que eu, como homem branco, preciso fazer para não só não ser racista, mas ser antirracista? Sim. Esse é um conceito de Angela Davis, inclusive, é uma frase dela, né? Que não basta ser racista, a gente precisa ser antirracista. E aí eu acho que é fundamental, porque, por exemplo, quando a gente pensa no caso do George Floyd, muitas pessoas que estavam ali se colocaram contra aquela situação, né? Só que ninguém interviu. Eu acho que ali valeria sei lá, outra coisa para além do que foi feito, até porque a gente perdeu, o cara morreu, né? Enfim, então acho que é nesse lugar de não ser racista apenas, mas ser antirracista e de questionar muitas coisas. Eu acho que quando a gente começou essa conversa e que o Baldo falava tão bem, né, o Wellington também, sobre esse lugar de ser duas pessoas brancas discutindo racismo, eu acho que isso é o caminho. Eu acho que o conceito de lugar de fala ficou muito confuso na cabeça das pessoas, né? E aí muitas pessoas falam, não posso falar sobre isso porque não é o meu lugar de fala. Não, é o lugar de fala, sim, quando a gente pensa numa discussão de um problema, né? Que é o que o Baldo estava falando, de um problema que não é só das pessoas pretas. O racismo, na verdade, não nasceu das pessoas pretas, né? A discriminação não nasceu essa cultura, essa herança escravocrata, não nasceu dessas pessoas. Então a gente precisa discutir num todo, numa sociedade geral. Então, acredito que uma posição antirracista é fundamental para a gente poder avançar nos nossos discursos, né? E avançar no nosso conhecimento também. Acho que tem muitas coisas hoje em dia que não dá para falar que a gente não sabia, né? Tipo, não sabia que não era legal dizer, ou que era racista a fala, porque principalmente das pessoas que têm acesso à internet, que têm acesso a um celular com internet, né, com 3G, é super simples a pesquisa. Então, acho sim que mais do que não ser racista, a gente precisa ser antirracista e, inclusive, acho que esse nosso encontro é um caminho disso, né? É um caminho de uma posição antirracista que é capaz de pontuar. Enfim, acho que dentro das nossas relações, de afeto principalmente, é muito mais tranquilo a gente conversar sobre temas tão importantes, né? E tão polêmicos quanto todos esses que a gente levantou aqui. Então, acredito que dentro dos nossos lugares de afeto a gente pode ser antirracista, com certeza. E aí, Nan, você também acha que precisa ser, ou posso ficar acomodado aqui no meu lugar de fala e não fazer nada? Essa frase aí, né? Não basta ser racista, tem que ser antirracista. Vou também na linha da Tata, né? Quando ela fala que teria que fazer algo, né? A gente viu no episódio aí do George Floyd, né? Dos Estados Unidos. Mas também tem uma coisa que eu falo, infelizmente, a gente, mais no Brasil, a gente começou a depois que esse episódio aconteceu nos Estados Unidos, sendo que acontece aqui todo dia.
internet do Nan deu uma travadinha. Enquanto isso, Baldo, basta a gente ficar só sem atitudes racistas no nosso comodismo, no nosso suposto lugar de fala? Ou é preciso lutar pela causa também? Eu entendo que se você não é antirracista, você está se omitindo. E como diz a sabedoria popular, quem cala consente. Né? Então, no final das contas, quem está se omitindo e quem não é antirracista, né, no fundo está sendo racista porque está dando perpetuação para aquele pensamento. A gente precisa fazer alguma coisa, nem que seja as coisas do dia a dia, a coisa simples que todo cidadão pode fazer, na educação dos seus filhos, ensinando os seus filhos, né, como ser, não só não ser racista, mas como ser inclusive antirracista. E nós precisamos aprender como sociedade a nos indignarmos com as coisas erradas que a gente vê na sociedade. Né? Então, isso tem que refletir no nosso voto, isso tem que refletir nas nossas atitudes e posicionamentos nos lugares que a gente frequenta. Né? A gente pode fazer tudo isso de forma educada, a gente pode fazer tudo isso de forma serena, mas a gente precisa se posicionar em casa e nos ambientes que a gente frequenta. Senão a gente vai acabar sendo, sem perceber, de forma sutil, racista. Tem muita gente que fala assim, mas eu não sou racista. Né? Mas o seu silêncio, ele é racista. A gente acaba sendo conivente, né? Exato. Não, você caiu quando você estava falando que não só a gente se mobilizou muito quando viu o caso do George Floyd, mas que a gente vive isso de pessoas pretas morrendo diariamente, né? Principalmente nos morros, nas favelas, nas comunidades. E aí você caiu. Quer concluir? Ou é essa a mensagem? Não, foi o que eu falei, né? Na favela, o que você acabou de falar, na favela morre gente todo dia, gente preta, morre na rua mesmo, só que não é retratado. Se a gente fosse antirracista, a gente ia atrás disso aqui mesmo, sabe? Não sei o que, como né, fazia manifestações no Brasil por coisas, não tô falando que não tem que ligar, acho que tem que ligar, foi uma coisa muito ruim, mas assim, faça manifestações, vá na internet, coloque a sua opinião de coisas que também acontecem aqui, porque aqui acontece todo dia. Você entende? Aconteceu lá quando trouxe para cá, até o mudou, era inglês, tipo, era black, alguma coisa. Mas não, tipo, vida negras importam, coloca daqui, porque aqui acontece todo dia também. Sabe? Então, tipo, esse ser antirracista começa a se mover por aqui também. Muito bom, né? Muito top. Para a gente finalizar, quero ouvir de vocês, então, onde que a gente pode buscar conteúdo, onde a gente pode buscar referência, quais pessoas a gente pode observar, estudar, para poder iniciar na causa antirracista, para a gente poder lutar contra esse problema, contra essa doença que fica assolando a nossa sociedade. Baldo, dica pra gente de onde procurar isso? Olha, eu queria indicar primeiramente um filme, né? Outro dia, já vi umas 10 vezes esse filme, outro dia eu tava vendo de novo. Eu sempre me emociono quando eu vejo aquele filme Invictus, né? Que conta uma parte da história de Nelson Mandela, né? Que é um símbolo também nessa luta contra o racismo e o preconceito, né? Vale a pena, inclusive, para quem quiser ler biografias sobre Nelson Mandela. Mas esse filme ele mostra uma forma muito bacana essa história. E eu gosto muito da mensagem que ele traz, porque ele traz uma mensagem de luta contra o preconceito, mas ele traz uma mensagem de união, né? Que a luta de Nelson Mandela, no fundo, era para unir uma nação de negros e brancos que estava separada. E ele faz isso através do esporte, né? Então fica como dica, né? De mais popular assim para poder ver esse filme. Eu sempre me emociono. E eu queria indicar algumas personalidades que aí a pessoa pode querer, de repente, ou ler um livro de biografia dessas pessoas, ou até buscar na internet pequenos textos e saber um pouquinho mais sobre algumas... Nós tivemos tantas pessoas, inclusive no Brasil, tantos negros que foram tão importantes no Brasil e que deveriam ser valorizados e as pessoas poderiam pesquisar um pouco mais. A gente poderia começar citando, talvez o mais conhecido de todos, se a gente for para pensar, o brasileiro mais famoso no mundo é um negro, que é o Pelé. Para onde você vai, para onde você quer ir, o Pelé é conhecido e reconhecido porque ele foi o melhor naquilo que ele fazia. E talvez mostra um pequeno
pontada de racismo quando a gente acha que ele foi melhor porque ele nasceu simplesmente com um dom. Não foi só isso. Sim, ele nasceu com um dom, é verdade. Mas ele foi uma pessoa que era obcecada por aquilo que fazia, lutou para ser melhor naquilo que ele fazia e tinha uma capacidade mental para poder se desenvolver naquilo que ele escolheu como profissão fantástica, né? Então, eu queria começar citando o Pelé, mas nós tivemos ao longo da história inúmeras personalidades. Pouca gente sabe que Nilo Peçanha, um dos primeiros presidentes do Brasil, era um afrodescendente, por exemplo. A gente estuda muitas vezes sobre Antônio Francisco de Lisboa, conhecido como Aleijadinho, e é omitido muitas vezes em muitos livros que ele também era negro, né? E foi um artista fabuloso da história do Brasil, né? Nós tivemos, por exemplo, José do Patrocínio, por exemplo, que foi um grande abolicionista, foi um empreendedor. Pouca gente sabe que o primeiro automóvel que entrou no Rio de Janeiro foi importado da França por José do Patrocínio, por exemplo, e que era negro, né? Machado de Assis, que aí, pro meu gosto, é meu autor predileto, é negro, e muitas até as fotos omitem isso, né? Hoje há um esforço de recuperação da imagem de Machado de Assis, porque Machado de Assis era negro, né? E foi o maior autor, o maior escritor do Brasil, né? Nós tivemos mulheres negras, líderes sensacionais, eu vou citar aqui duas, como Teresa Benguela, que foi rainha de um quilombo, por exemplo, e ela fez uma coisa sensacional, porque ela criou um parlamento lá no quilombo. Então, a forma dela de governar o quilombo, né? Ela criou um parlamento, então ela não governava aquele quilombo sozinha, mas ela ouvia um parlamento também, que é sensacional. Nós temos a Couture, por exemplo, que pouca gente sabe, ela foi a avó de Zumbi dos Palmares, né? Ela era uma princesa no Congo, veio para cá, fugiu da fazenda que ela trabalhava e ela ajudou a estruturar também o Quilombo dos Palmares, né? Mas eu queria terminar com uma citação de duas personalidades que eu sou profundo admirador e convido cada um que está ouvindo isso a pesquisar um pouquinho sobre essas duas pessoas. Um deles é Luiz Gama. Luiz Gama, ele foi um escritor, ele foi um abolicionista, tá? Mas a principal atuação dele foi na atuação como advogado, e ele libertou centenas de pessoas. Ele nasceu livre. Embora seja negro, ele nasceu livre. E ele foi vendido pelo pai, porque estava com problemas financeiros. Ele conseguiu provar na justiça que ele nasceu livre, se libertou e lutou, dedicou a sua vida à causa abolicionista, libertando centenas de pessoas que estavam em situação de escravidão, usando a lei. Usando a lei. Quando ele morreu, o enterro dele foi acompanhado por mais de 4.000 pessoas. Foi um evento aqui em São Paulo, quando ele foi enterrado, né? Foi um grande homem do Brasil, e nós estudamos muito pouco sobre o Luiz Gama. Talvez mostre um pouquinho do racismo estrutural da nossa sociedade, inclusive, né? E a outra pessoa que eu queria citar é André Rebouças. Quando você estiver naquela avenida importante e bonita, ali do centro de São Paulo, né? Lembre-se que aquela Avenida Rebouças, ela tem aquele nome por causa de André Rebouças. André Rebouças era negro, filho de um conselheiro da família imperial, tá? E ele, por ser filho do conselheiro, ele estudou no exterior. Aqui vai mostrar o que nós estamos falando, que quando as pessoas têm oportunidade, elas vão longe. André Rebouças estudou no exterior, se formou em engenheiro, ele projetou várias docas nos portos do Brasil, ele projetou ferrovias pelo Brasil, principalmente em São Paulo, e ele fez um plano para melhorar a distribuição de água aqui em São Paulo também. São projetos, dentre tantos projetos que André Rebouças fez, né? Ele era amigo da família real, e a princesa Isabel escandalizou a sociedade racista da sua época, quando num baile dado pela família imperial, ela dançou com André Rebouças, né? Chocando a sociedade da época, né? Mostrando a postura, inclusive, e o posicionamento da princesa Isabel, deixando claro que ela era contra aquela situação de discriminação, né, ao dançar com André Rebouças. Ele era um monarquista, e quando teve a proclamação da República, ele foi embora do Brasil, junto com a família imperial, né, e acabou, depois de lá, ele acabou partindo, se separou da família e foi viver em Angola. Mas foi um grande brasileiro, e ele, para mim, ele e Luiz Gama sintetizam o que nós falamos aqui, que se as pessoas tiverem as mesmas oportunidades, ou oportunidades que lhes dê condições, elas podem voar alto. Só para falar, voltando ao Luiz Gama, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, concedeu em 2015
póstumamente a ele o título de advogado, que ele não tinha, porque ele defendeu as pessoas sem ser advogado. Então, em 2015, a OAB concedeu a Luiz Gama o título póstumo de advogado. São grandes brasileiros, e aqui nós estamos sendo injustos, porque nós poderíamos citar centenas de brasileiros descendentes, de afrodescendentes ou negros, né, ou oriundos da África, que foram grandes homens e grandes mulheres. Boa, Tata. Foi interessante te observar sorrindo em algumas indicações do Baldo. O que você tem aí pra gente? Tem indicação de livro, filme, pessoa? Tenho algumas, mas eu queria só dizer que sempre gostei de ouvir o Baldo falar e fico muito emocionada, assim, não pode chorar, né? Mas fico muito emocionada, principalmente quando o Baldo começa a contar as histórias, assim, desse jeito tão fervoroso que ele faz, porque eu acredito muito nisso, Baldo, que a população preta tem outras coisas a serem ditas sobre nós mesmos, né? Não só, óbvio que a gente precisa falar sobre a violência, sobre a morte, sobre tudo isso que envolve, mas é um povo de muita luta, de muita conquista que ainda não é valorizado, não é reconhecido. Então, ouvir você dizer assim é sempre muito bonito. Tem algumas indicações que eu gosto muito. Na parte da literatura, tem Evaristo Conceição, que eu acho uma poeta maravilhosa, assim, contista também. Então, gosto muito dos livros dela, gosto muito de Elisa Lucinda, que também é uma atriz e uma escritora muito exemplar. Tem um livro também, inclusive faz essa menção a Luiz Gama que o Baldo estava falando, que chama Um Defeito de Cor, que eu não vou lembrar o nome da autora agora, mas o nome do livro é Um Defeito de Cor. Depois você manda pra gente, a gente põe aqui assim, ó, aparecendo, bonito. Ótimo, perfeito. É um defeito de cor que faz essa intercepção também com a história de Luiz Gama, que é muito interessante. Enfim, acho também que hoje a internet facilita muito os nossos conhecimentos, então, dentro das redes sociais, existem muitas pessoas que debatem esse tema, né, que falam sobre isso, que trazem boas referências. Então, talvez no Instagram tenha uma página que chama Pretitudes, tem uma assistente social que eu gosto muito, que é da Bahia, que chama Carla Cotirene, que inclusive ela faz parte da coletânea, né, da Djamila Ribeiro, que chama Feminismos Plurais, e aí Carla Cotirene também escreve nessa coletânea. Acho que é uma mulher interessante de acompanhar, assim, pelas coisas que ela fala. Enfim, acho que é isso. Tá trazendo as referências contemporâneas pra gente, né? Muito bacana. E esse mix é muito bom. Né? Alguma indicação? Sobrou alguma indicação para você ou você só assina embaixo, né? Não, eu vou assinar embaixo. O Baldo deu uma aula de história aqui, né? Eu fiquei até me sentindo no ensino médio de novo. A Tata mas eu vou falar no esporte, né? Esse tal de Pelé aí, que acho que todo mundo conhece. Vou colocar várias pessoas aí. O Pelé, um tal de Michael Jordan, o Bolt, o homem mais rápido do mundo. Na música tem um Bob Gil, tem um Jimi Hendrix, tem um Big King. O Baldo agora tá ligado absoluto quando a gente fala desses caras. Mas, assim, tem esse racismo, porque tudo que o preto faz, ele se destaca, né? Ele consegue ser acima da média. Mas assim embaixo, o que o pessoal falou. O Renan, o jazz é de origem negra, o blues é de origem negra, o rock hoje está tão esbranquiçado, né? Mas o rock and roll, ele é de origem negra, o nosso samba é de origem negra, o chorinho, tão lindo do Brasil, ele é de origem negra, né? E talvez até todas essas músicas têm uma coisa interessante que vem muito, assim, que contribui com o que a gente está falando aqui agora, porque elas são construções culturais. A gente fala da origem negra, mas ela tem elementos brancos e europeus também, né? E essa fusão de culturas é o que a gente quer ter, né, como sociedade, né?
onde a gente vai ser uma sociedade muito mais bela e grandiosa quando a gente começar a valorizar os diversos elementos. Então, na música, a gente vê que quantas coisas foram construídas pelos negros, e não desprezando aquilo que vem do branco, né? Porque eles foram pegar também os elementos europeus para poder construir essas belas contribuições musicais. Muito bom. Eu só não consegui entender quantos anos o Renan tem, porque me pareceu uns 50 e poucos, pelas indicações dele. Mas muito bom, muito bom. Agora, para finalizar, eu queria deixar um recadinho assim, vendo tanta beleza, tanta coisa boa, ouvindo tudo isso que a gente conversou, com tanta clareza, com tanta sobriedade, com tanta coisa boa mesmo que veio dos nossos irmãos, que tem uma cor de pele diferente, um cabelo diferente, não dá para entender por que a gente vive nessa ignorância, né? Nessa doença chamada racismo. Se você gostou, se você curtiu, compartilhe o vídeo, manda o vídeo para quem você acha que vai fazer diferença. Essa não é a última vez que a gente vai trazer esse tema, tem muita coisa ainda para a gente falar, vão ter outros programas para a gente explorar esse assunto. Então, compartilha, deixa seu recadinho aqui nos comentários, que isso vai ajudar a gente a enriquecer o nosso lugar de encontro. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e conto com vocês nas próximas. Até mais. Até mais, pessoal. Obrigado.